Olá, queridos ouvintes, na verdade, especialmente queridas ouvintes do Na Veia. É, esse episódio aqui, abrindo o mês de março, que é o mês das mulheres. E, claro, vem um mês para que nós resolvemos aqui, o time, eu, Fernando Sobia, aí, o único aqui homem do time, e Vive la Gina résistance. Muniz, tá na resistência aí, né? Nós resolvemos fazer nesse mês vários episódios tratando, né, da questão de gênero, da mulher, e vamos trazer, inclusive, convidadas mulheres, tadinho, para o Fernando ficar ainda, é, mais ainda, numa, assim, desvantagem numérica, mas ele já sabe aqui que aquele é o sexo frágil, gente. Se é que nós mulheres somos o sexo frágil. Mas, saindo aí dessa introdução, o tema hoje é bastante sério, né? É um caso que está na mídia e muito do que a gente vem falar, claro, né? Muito não, tudo que a gente vem falar é por meio do que a gente sabe através da imprensa, que é o caso do jogador de futebol Daniel Alves, que está sendo acusado na Espanha de ter cometido um delito sexual, né, um estupro aqui na nossa legislação, não sei o nome lá, qual seria, deve ser também, um estupro contra uma mulher dentro de uma boate. É óbvio, Segundo a informação aqui, ele pode pegar de 8 a 10 anos de prisão pela legislação espanhola, né? espanhola. A gente só não vai falar, claro, da legislação espanhola, claro que Gina e Fernando teriam todo esse conhecimento, já que estudaram, fizeram seus mestrados na Europa, mas o que a gente quer tocar aqui, já que é o foco desse mês, né, que dia 8 de março se comemora o Dia da Mulher, é a questão do que ocorreu no caso Daniel Alves e que, infelizmente, a gente está longe de ter aqui no nosso país, que são protocolos sérios. Nós, quando pensamos em protocolos, né, e você, quando vai, né, estudar um pouco, e, por exemplo, puxando brasa aí para um tema que eu estudo muito, reconhecimento de pessoas, você vai ver diversos países com protocolos já sedimentados para que seja realizada aquela prova. E, da mesma forma, quando a gente pensa no delito sexual, é muito importante que, para que aquela acusação tenha materialidade, por vezes é imprescindível o protocolo. E esse protocolo, o que, que ele tem que vislumbrar? É um atendimento imediato a quem se diz vítima, e isso depois do processo penal vai dizer se há efetivamente elementos probatórios no sentido da prática de algum tipo de violência sexual, o atendimento imediato e a possibilidade, primeiro, de a vítima ter um atendimento preferencial, sem que para isso tenha que fazer um registro de ocorrência. E em Barcelona, aonde ocorreu esse fato que está sendo imputado ao Daniel Alves, que supostamente, né, teria ocorrido esses fatos, nós temos protocolos que são para o poder público e, vejam bem, para a iniciativa privada. Então, no caso, o delito ocorreu dentro de uma boate, né? O delito, sempre eu estou falando, ocorreu dentro da narrativa da vítima, tá? O Daniel Alves vai falar que aquele relacionamento, depois de mudar de versão várias vezes, falou que aquele relacionamento foi consensual. Mas vejamos, essa vítima, ela teve atendimento imediato por um segurança, Gina e Fernando. A gente consegue imaginar
no Brasil que nós temos de você pensar numa mulher que acabou de ser vítima de violência, se nem na polícia e muitas delegacias especializadas ela encontra uma acolhida digna, não revitimizadora, que realmente a acolha, imagina com um vigilante de uma festa privada. E E tem um lá, detalhe, né, Rafa? Essa boate, lá no caso Daniel Alves, inclusive se propôs a servir como assistente de acusação. O processo foi negado, ou seja, existe uma preocupação da boate no momento que, sem sombra de dúvida, essa é a preocupação mais importante, tomar as providências devidas a acolher a suposta vítima, e, inclusive, há também uma preocupação pós. Eu quero participar aqui como assistente de acusação, porque isso macula a imagem da minha boate. O que que a gente tem aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem boates que muitas vezes dizem: mulher não entra para pagar, não paga para entrar. Ou seja, em uma mensagem subliminar, está se oferecendo àquela mulher como um produto dentro da boate. E muitas vezes a mulher, justamente por não ter essa visão holística, não ter essa visão crítica, entende-se privilegiada por não ter que pagar, quando, na verdade, ela está sendo tratada como um objeto. nossa, Gina, meu Deus, perfeito. Olha, nunca nem tinha pensado sob essa perspectiva. Você tá, nossa, é verdade. A gente se acha, tô me dando bem. Na verdade, você é a diversão da noite, né? O seu corpo. E não que, gente, as mulheres podem ter liberdade de usufruírem da sua liberdade sexual, né? Da sua liberdade de se relacionar com quem ela quiser, mas efetivamente, quando a gente pensa mulher grátis, né? Não é grátis, né? A gente está pagando aí com alguma coisa, né? Bizarra. Perfeito, Rafa. A Perfeito. mensagem subliminar existe. Isso. E aí, Gina e Fernando, né? Porque tadinho do Fernando, não vamos retirá-lo da discussão. A boate de plano acautelou as gravações, isolou o local, que depois, inclusive, foi recolhido material seminal que foi depois foi feita essa comparação com o que foi recolhido na mulher. Então, e por que isso aconteceu? Porque existia e existe em Barcelona um protocolo. E esse protocolo não só existe, né, porque no Brasil a gente tem as leis que não pegam, como foi respeitado. Então, eu queria trazer primeiro, né, antes da gente. A gente não precisa nisso da nossa jurisprudência que sempre fala a palavra da vítima nos crimes sexuais tem especial valor. Não, se você cria um protocolo, você tira o peso da vítima, dela ter que ter credibilidade, e por isso, muitas vezes, a vida dela, até a vida sexual, se ela tem uma conduta aí não tida como para o juiz uma conduta proba, o que ela Fotos diz sensuais nas redes sociais, ou seja, isso é se faz usar. uma verdadeira, né? Se vasculha a intimidade, a vida privada, para que a mulher seja julgada. Sim. Então a gente não precisa, né, dessa situação que no final, como a gente vive numa sociedade machista, a gente sabe que a palavra da vítima por si só, e até porque a gente tem também, né, não vamos esquecer, né, o princípio do indúbio pro réu. Então nós somos defensores e nós como defensores também é muito difícil condenar alguém só com a palavra da vítima. Então quando a gente tem protocolos de imediato tratamento, e quando eu ouvi as matérias jornalísticas relatando que não precisa do registro de ocorrência, quantas vezes a mulher tem que registrar a ocorrência, não toma banho, fica na delegacia, sem poder se banhar para poder acautelar aquele material. Ora, primeira coisa é atendimento prioritário para essa mulher, para ela poder depois ir para a sua privacidade, se cuidar, cuidar, né, do seu íntimo. E nós não fazemos isso. A mulher tem que primeiro ir a uma delegacia para depois poder ter um atendimento preferencial. Pode-se até dizer que o SUS teria e tem legislações que não se, a legislação do SUS
eu estava vendo, ela dá o atendimento prioritário, mas a gente sabe que na prática, como isso que eu quero dizer, na prática não existe esse tratamento. Se não tiver o registro de ocorrência, a mulher não vai ter atendimento. E tendo, já é difícil, imagina sem ter. E assim, Rafa, quando você aí bem pontuou, nós somos defensores públicos, a gente sabe da questão da palavra da mulher. O que eu digo sempre é: isso vale para essa cadeia de custódia da prova nos crimes sexuais, isso também vale para a questão dos policiais utilizarem câmeras filmadoras. Quando se faz um trabalho de cautela, na verdade, não é a benefício da vítima ou a benefício do réu. Na verdade, é a benefício de uma justiça efetiva, porque ninguém tem interesse em condenar o inocente, e nós também, defensores, por uma questão de lealdade processual, também não queremos inocentar o culpado. Nossa busca é por um julgamento justo. Então, a partir do momento que existem essas provas, vai facilitar, com certeza, o lado das vítimas, que vão ter, para corroborar a sua palavra, uma série de fatores, fotografias, testemunhas que foram identificadas lá no local do fato, acesso à filmagem, ou seja, isso vai diminuir a exposição dela. E o próprio acusado também, quando se diz inocente, vai também ter como se livrar do julgamento, não só criminal, como também do julgamento da mídia. A gente teve ali o exemplo do Neymar, né? Que foi, a princípio, severamente criticado e, posteriormente, veio a ser inocentado. Então, quando a gente trabalha com esse protocolo, a gente busca, de fato, acolher a vítima, proteger a vítima e também evitar decisões e até mesmo acusações injustas ou temerárias. Só para complementar, eu vi que em São Paulo já tem uma lei municipal que tem um protocolo, mas é uma lei que não tem esse protocolo no sentido de cautela do local, até porque eu acho que essa legislação também talvez seja uma legislação federal, mas que vem a Lei só... 17.621 de 2023, né, que se dirige aos Sim. setores de entretenimento, que determina, por exemplo, que sejam fixados cartazes nos banheiros, dizendo que a mulher pode ter proteção naquele lugar, direito a um acompanhamento, se ela quiser ir embora do lugar, que ela não vá sozinha. Sem sombra de dúvida, é um passo, mas um passo ainda bem aquém do protocolo que existe, por exemplo, na Espanha, e que é fundamental para que a gente realmente ponha um fim a essa, como se fala? A essa verdadeira situação de injustiça, né, que as mulheres vivem, e que essas relações de poder que a mulher é submissa, é subjugada, e que elas se revelam principalmente e, infelizmente, nos crimes sexuais. No Brasil, a gente pode perceber que, com relação à proteção da mulher, nós já temos alguns avanços legislativos que começaram, né, com a Lei Maria da Penha, lá em 2006. Em 2015, a gente teve a tipificação do feminicídio. Nós já também tivemos, em 2018, uma nova visão da importunação sexual. Hoje já é considerado crime tanto a violência psicológica como a perseguição. Lá em 2021 também surgiu a Lei Mariana Ferrer, para tratar não só penalmente, como também processualmente, de uma forma mais rigorosa, os crimes sexuais. A gente tem que reconhecer esses avanços, mas é preciso também dizer que ainda não chegamos e estamos longe de chegar num patamar adequado, até porque nós temos uma sociedade, nós temos uma cultura altamente machista, e a gente precisa rebater essa cultura não só através de atividades repressivas, mas principalmente através de um programa preventivo, como é o caso do protocolo. Eu ia bater exatamente nesse ponto, Gina, porque, naturalmente, eu apoio tudo que vocês disseram. A adoção de um protocolo de atuação nesses momentos de crise, vamos dizer assim, é imprescindível. Até para você padronizar, para evitar injustiça sistêmica,
para você efetivamente dar ouvido à vítima, mas sem necessidade de inverter toda a polaridade do processo penal e indúbio o pau no réu. Não. Aquela história que a gente vive batendo na tecla. Garantir direitos das vítimas e garantir direitos dos acusados não são movimentos incompatíveis. Você pode promover ações nos dois sentidos concomitantemente. O Estado, né, tem estrutura para isso. Mas aí você pegou e você falou, olha, a gente tem que trabalhar isso também fora do sistema de justiça. E aí é que o meu gênero não me ajuda, porque vocês já devem ter ouvido falar desse movimento dos incels, né? Dos involuntary celibate, que são... Nasce nos Estados Unidos, como grande parte da porcaria que a gente consome nasce lá, vem para cá, e tem ganhado muitos seguidores aqui do Brasil, não no sentido de serem celibatários, mas no sentido de colocar a mulher sempre como uma figura manipuladora, sempre como uma figura que quer aproveitar do homem e colocar ele numa posição submissa. Sabe aquela ideia de, você não quer igualdade, você quer inverter a polaridade? É o cara do Campari, né, que está fazendo sucesso nas redes aí. E é um movimento crescente. Fala, gente, qual que é o problema de vocês? Parece que a gente dá um passo para frente, no sentido de reconhecer um desequilíbrio nessa relação de poder que vem de centenas de anos para cá, né? Vem de séculos e séculos. A criminologia feminista mesmo hoje, ela já não trabalha mais a etiologia do delito feminino, né? Ela vai estudar o patriarcado, as formas de dominação, etc. Mas aí a gente avança um pouquinho no sentido de reconhecer isso, e a hora que você vê, vem um movimento super forte dizendo o contrário, falando, não, a gente precisa voltar 2 séculos na história. Então, assim, eu realmente não sei mais, porque eu tenho amigos, gente, eu juro pra vocês, eu tenho amigos que não só seguem o cara do Campari, mas que fazem encontros. Um é coach, e toda a proposta dele de coach é o homem achar a força do leão, imparável, pipipi, popopó, dá vontade de vomitar a hora que você ouve. Ele precisa ouvir o Na Veia nesse mês de março. Já mande o É. link assim que tiver disponível. Pois é, só que Boa, enquanto o Gina. Naveia tem 500 seguidores, ele tem 7 milhões. Ué, mas nós vamos chegar Precisava lá um humilhar. dia. Pois Aí, é, só que viu, ele tá falando Gina? bobagem. A gente, modéstia à parte, a gente está trazendo uma análise muito mais racional e A que, gente pelo está para menos... nossa bolha, né? Pois é, pois Mas, é. mas a nossa bolha é barulhenta, né? E vamos pensar assim, né? É, eu acho que esses movimentos contrários sempre vão acontecer, né? Isso aí é da natureza humana. O triste é ganhar força, né? E Pois, assim, o que eu gosto muito, eu acho que o que serve muito como um cala-boca são quando existem dados estatísticos. Uma coisa é você falar, alguém pode dizer, isso é mimimi. Outra coisa são dados. Gente, o Fórum de Segurança Pública tem dados que mostram que em 2021, a cada 10 minutos, uma mulher foi estuprada no Brasil. Esse dado, por si só, fala muito. Já destrói aí até 10 milhões de seguidores. E como, olha como é um crime terrível que acontece a cada 10 minutos e nós temos pouquíssimos protocolos de atendimento a essas vítimas, né? A gente tem um desalento, o que também, Gina, demonstra que aí tem uma cifra oculta aí que o Fernando aí que trabalha na criminologia, a gente pode achar que esse número é bem maior, porque sem a acolhida e sem o respaldo, né, do sistema de justiça e das polícias, e também, né, dos prestadores de serviço, isso daí a gente ainda não caminhou para isso, como que essa vítima vai denunciar? Né? Ela vai estar sempre julgada, você veio na festa, né? Era de graça, você subiu para o camarote para beber a Veio com a bebida do saia cara, curta. veio com a saia curta, você entrou no banheiro com ele, o que você estava achando que você ia fazer? Né? E E é isso aí, que as mulheres vão ouvir sempre. E como no caso teve o protocolo, teve a filmagem, teve a receptiva dela que viu que ela chorou,
a versão dela não mudou nenhuma vez, Uhum. né? E aí ainda o que se valora no caso dela é, não, mas ela nem quer aparecer, ó, ninguém sabe quem ela é, ela nem pediu indenização. E se pedisse, e se aparecesse, e se virasse uma voz contra a violência contra as mulheres, isso infirmaria a condição dela de vítima de uma violência sexual, e a gente sabe que infirmaria. Então, Infelizmente, sim. por isso que Inclusive, temos nesse que aspecto, evoluir. né, a gente traz aí também à tona a repercussão do caso Robinho, que serve justamente como um desserviço social, como um desestímulo para que as mulheres compareçam às instâncias formais de controle para fazer um BO, uma denúncia, o que quer que seja. Porque o Robinho tem uma sentença transitada em julgado, ou seja, aqui a gente não está desrespeitando o princípio da presunção de inocência, nós temos um título executivo, né, condenatório, e ele está impune. Então, assim, é aquela sensação, eu ganhei, mas não levei. Do que vai adiantar? Eu ir me expor, todo mundo saber que eu fui estuprada, que eu fui desrespeitada, isso já dói tanto aqui na minha intimidade, eu vou botar isso para fora para quê? Então, esse ponto que Rafa tocou aí é fundamental para que a gente possa, né, pôr um fim a essas cifras ocultas. É isso. Mas, Fernando, você aí, que é um grande conhecedor, né, sabe que a Itália está tentando, né, que o Robinho cumpra essa pena aí. Você explica para gente isso, Fernando? Já foi pedido, né? Já foi pedida a execução da sentença dele, tá lá Sim. no STJ. O trâmite já foi recebido pelo STJ, o PGR já deu parecer favorável, inclusive a prisão dele. Agora é a fase da defesa, né? O que ele vai apresentar? Se ele vai dizer que ele não teve uma defesa justa na Itália, que foi violado algum direito dele na Itália, alguma coisa do gênero, aí a gente não sabe, né? Eu acho difícil ele querer dizer que o processo penal italiano tem menos garantias que o brasileiro. Sinceramente, aí também eu não tenho conhecimento em relação a isso. Mas eu acredito que a única possibilidade dessa sentença não ser homologada e executada no Brasil seria se ele conseguisse demonstrar algum problema muito grave no processo, né? E porque extraditado ele não pode ser, ele é brasileiro, então não tem conversa quanto a isso. A única forma, como disse a Gina, para não ficar no 0-0, é cumprir essa pena no Brasil. E aí ele vai, Exatamente. acredito que ele vai se arrepender de não ter cumprido a pena na Itália, convenhamos, né? Porque imagino eu que a prisão na Itália seja melhor do que a nossa. No Isso que eu mínimo, fiquei menos crime. pensando, né? Eu acho que eu ia pegar o avião e ia lá me oferecer para cumprir a pena. Mas aí eu não sei, por exemplo, Rafa, quais são os regulamentos da execução penal na Itália. Por exemplo, aqui a gente tem Porra. as nossas regras de progressão, etc, etc. Lá eu não sei, vai que lá é integralmente fechado, entendeu? É, Aí eu não sei. Aí realmente é aquele cálculo de custo-benefício que muitas vezes a gente faz com os nossos assistidos, né? Falar, amigo, ó, se é, você sair no livramento condicional é legal, mas aí se você voltar, o tempo que você ficou fora é ignorado. Você vai ter que cumprir tudo de novo. Então, sempre tem Verdade. essas conversas, né? mas então é cenas do próximo capítulo, né? Pois é, vamos É. aguardar agora, tá? Ele já foi, acho que foi ordenada a citação dele para apresentar a resposta, né? Então, vamos ver. É. E aí, gente, já que já meio que finalizamos, né, o nosso podcast hoje, eu quero aqui deixar como dica de leitura no site do CNJ, é, tem uma lista de enunciados do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que tratam justamente de uma série de enunciados, são mais de 50 enunciados, que visam orientar os procedimentos dos operadores do direito que trabalham com os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, acho que vale a leitura desses enunciados. E Boa eu vou dica. só sugerir que eu acho que nós já comentamos também, Gina, o caso da Mari Ferrer, que a gente fez uma análise também da sentença, fizemos uma análise também aí, também bem cuidadosa, vale a pena também para complementar aí a visão desses delitos que acabam chegando na mídia, né? E que trazem tanta discussão, mas é isso, né? Vamos ver
Ninguém aqui está condenando o Daniel Alves, mas é muito bom ver um sistema que funciona e que permite a colheita dali dos indícios, né, para que eventualmente se possa assim, julgar sem que seja só com a palavra das partes. Pois é. Perfeito. Do que a gente vive falando, né? Da qualidade epistêmica do que é produzido. Enquanto no Brasil a gente fica dependendo do flagrante, fica dependendo da palavra da vítima ou de uma testemunha, lugares com sistema acusatório mais avançado estão preocupados em formular outros tipos, outros meios de prova, né? É E evidente. mais, né? Nós estamos diante de um problema da sociedade. Então, é natural que os estabelecimentos privados também sejam chamados para essa discussão, para ajudar nessa evolução da sociedade. Não fique de braços cruzados, isso não é papel meu, é papel do Estado. Não é assim. É um problema da sociedade e que precisa ser resolvido por toda a sociedade. Tem que existir uma conscientização completa, senão Show de não vamos bola. para frente. É isso, minha gente. Denunciem. Se Hum. souberem de alguém que seja vítima de violência física ou psicológica ou sexual, existe o serviço, acho que é 180 aí, gente. Depois, ó, se tiver errado, vamos 190, não é não? Ou eu acho que é seja, as 180. É um canal de desinformadas. denúncia específica, né? 190 Para é a Polícia mulheres. Militar. O Tá vendo? 180 180, tem Tá um vendo, gente? Rafinha, específico. vamos no Não, eu 180. não tenho certeza, não, mas existe um número específico. A gente vai botar na descrição. Denuncie. É isso. Na veia. na Na veia. veia.